Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao bate-papo agronômico do primeiro ciclo de palestras AgroUel. Meu nome é Lucas Moraes, sou engenheiro agrônomo e doutorando em ciência do solo pelo programa de pós-graduação em agronomia da UEL. Hoje, nosso bate-papo agronômico aqui terá a participação do Dr. Ricardo Hallich, comentando sobre as questões mais pertinentes que foram tratadas na palestra do último dia 2 de junho. A estrutura do solo afeta a sua fertilidade? Para o conteúdo da palestra completa, acesse o nosso canal no YouTube, Sacoel, que tem a palestra completa. Então, hoje vai ser um bate-papo bastante objetivo, bastante simples, de questões que foram mais pertinentes nesta palestra. A tomada de decisão, as intervenções e os problemas quando realizados sem os critérios técnicos. Escarificação biológica, as raízes devem ser o nosso escarificador? Sim ou não? O binômio soja e milho, o que dizer curto, médio e longo prazo? Também sobre estratégia de diversificação no sistema na soja e milho, há estratégia para isso ou não? E sobre os sistemas LP e LPF, no sucesso nos atributos do solo e na produção leiteira, se seriam oportunidade de melhoria para a atividade. E por fim, vamos estar tratando sobre a percepção atual do produtor quanto à fertilidade do solo. Se ela é presa ainda à fertilidade química, se ele já abrange a parte física e biológica. Então, vamos estar falando sobre os mais diversos temas. Professor Ricardo Hallich, a palavra é com o senhor. Vamos debater, vamos questionar um pouco mais sobre esses assuntos que foram muito pertinentes na sua palestra. Professor, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Obrigado, Moraes. Obrigado a todos aí novamente por permitir mais uma abordagem sobre esse tema. Eu acho que foi muito gratificante a repercussão que houve da palestra e as perguntas e as manifestações foram bem interessantes e valeu a pena até o suficiente para valer a pena que a gente faça essa retomada e reforçar alguns aspectos importantes. Mas eu queria enfatizar primeiro que me parece que ficou claro que a ênfase da fertilidade do solo é a estrutura na nossa abordagem, então a estrutura como sendo o componente principal. Eu disse até que considero a estrutura do solo como propriamente a fertilidade do solo, lembrando que a estrutura é muito importante porque é diretamente afetada pelo manejo. Então o manejo ele pode prejudicar bastante a estrutura, mas um bom manejo pode favorecer bastante a construção da estrutura, por isso a ligação é importante com a fertilidade, por isso essa ênfase que a gente vem dando. Vamos entrar diretamente nos aspectos que foram abordados nas manifestações. O diagnóstico. Ficou claro também, e me parece que sim, que quando a gente fala da estrutura, uma das consequências da degradação da estrutura é a compactação. Então, por isso, as demandas que houve sobre o diagnóstico dessa compactação, que surgiram nos chats e que foram interessantes, com relação ao diagnóstico, qual é a nossa posição, o que eu tenho feito e o que eu tenho visto como mais bem sucedido. Todas as avaliações analíticas de solo, de física de solo, elas são interessantes, elas são eficientes, mas elas não conseguem interpretar o que é de fato a estrutura. Vamos pensar, densidade do solo, penetrometria, as avaliações de porosidade, as avaliações de infiltração de água, de condutividade hidráulica, etc., elas não avaliam propriamente a estrutura, elas avaliam o efeito de alteração da estrutura. Então, é um pouco difícil de diagnosticar, de fato, com essas metodologias. Tanto é que a gente tem muita dúvida. Falam em critérios, em padrões, por exemplo, tantos megapascal, 2,5, 3, e a gente não tem isso muito conclusivo. Fica sempre uma coisa meio nebulosa nisso aí. Então, o que eu considero como sendo um bom diagnóstico de compactação? A raiz. Quando eu tenho camada compactada que dificulta o enraizamento, aí eu tenho um problema. Por quê? Porque a raiz é o princípio da construção da estrutura. Se a raiz não consegue penetrar, eu tenho uma tendência a comprometimento dessa estrutura de longo prazo. Então, aí sim eu começo a ter um problema. Então, esse é o diagnóstico que eu considero importante. Eu vou emendar direto na segunda, Moraes. Se eu tenho um diagnóstico que está dizendo que a compactação está dificultando o enraizamento, então seria o momento de eu fazer uma intervenção mecânica, uma escarificação ou subsolagem? Sim, é aí que a coisa começa a ganhar esse contorno. Se eu não consigo ou se eu não consigo obter que a raiz esteja penetrando, se ela não está conseguindo penetrar numa determinada camada, numa determinada estrutura, chegou a hora de, eventualmente, eu lançar a mão de uma operação para facilitar isso. Então, eu vou romper mecanicamente
essa estrutura, vou promover uma fissuração por onde as raízes começarão a penetrar e iniciarão o processo de reestruturação. A máquina não reestrutura, ela faz uma fissura. Quem vai iniciar a reestruturação é a raiz com tudo o que acontece em volta dela para formar nova estrutura ou reconstituir a estrutura. Então, esse é talvez a linha de raciocínio interessante. É óbvio que precisa ter raiz no sistema. Então, foi dito no dia, eu reforço hoje na palestra, e reforço, tem que ter raiz associado à operação. Seja antes da operação, seja imediatamente após a operação, para ela utilizar, para a raiz poder utilizar as fissuras que a máquina promove. Por isso, também é muito importante o cuidado operacional na intervenção mecânica, na operação de subselagem ou escarificação. Ela deve ser feita com uma umidade adequada, não dá para dizer qual umidade, porque depende da textura do solo, ela depende da matéria orgânica que eu tenho ali, e a velocidade. Tem que ser uma operação lenta, porque eu preciso diminuir o atrito da ferramenta com o solo para diminuir a desagregação do solo. O maior risco das operações de preparo do solo é a desagregação, que a desagregação é o processo pós-compactação, que é extremamente grave. E aí, Moraes, o que nós temos na sequência? Então, eu vou ainda ficar um pouco nesse tema ainda, porque muita gente fala de diagnóstico para escarificação e subsolagem. Eu gostei muito que o senhor falou sobre raiz. Pela sua experiência, professor, quando as tomadas de decisão voltadas à escarificação e subsolagem, as pessoas, os técnicos, estão deixando de se atentar às raízes, só pegam um aspecto físico de como o solo está e estão esquecendo um pouco das raízes. Esse diagnóstico deveria ser um pouco mais fino, falar assim, vamos olhar um pouco mais para as raízes, essas operações de escarificação e subsolagem. Essa é a linha de raciocínio, Moraes. Tem que olhar, tem que ver como é que é o comportamento das raízes, por isso a nossa proposta é sempre de abrir uma trincheira. A gente abre trincheiras grandes para fazer grandes perfis culturais, mas trincheiras pequenas para olhar como é que está o comportamento da raiz é muito importante, porque é isso que vai nos dar a relação da planta com a estrutura do solo. E aí, consequentemente, há possibilidade de reestruturar e usar as raízes como um indicador, mas usar as raízes também como início da reestruturação do solo. Então, sim, as pessoas, na maior parte das vezes, esquecem dessa avaliação. Faz uma avaliação meio rápida, e aí, até em condições inadequadas, vamos levar uma coisa em consideração. Qualquer avaliação que fosse feita durante esse veranico que nós tivemos, sul do Brasil principalmente, qualquer avaliação que fosse feita daria compactação acentuada, porque o solo está seco. E aí, obviamente, que então entra a ideia vamos escarificar, mas não é a melhor forma de diagnosticar. As análises, as avaliações analíticas ajudam bastante, mas elas precisam sempre ser vistas com cuidado. A raiz, ela pode ser o fundamento final para dizer, bom, então está na hora de a gente intervir ou não. E não adianta fazer uma avaliação de raiz numa safra. É importante ver como outras plantas reagem também. Eu tenho uma safra agora, uma soja, supostamente. O que acontece na safra seguinte, com outra espécie de planta, com outro comportamento de raiz? Também está tendo restrição? Não está tendo restrição. Então, eu não preciso intervir, eu vou usar a própria raiz para isso. Não, ela também está tendo restrição. Aí sim acende uma luz amarela bem forte, fala, toma cuidado que aqui está precisando, de fato, alguma ação mais corretiva. Então, aí sim, eventualmente a gente sugere a intervenção mecânica de subsolagem ou escarificação. Para nós finalizarmos, professor, essas questões, foram muitas questões sobre escarificação e subsolagem, diagnóstico. Por duas vezes nós tivemos questionamento sobre e a escarificação biológica. Só para o senhor fazer uma síntese disso, para nós falar assim, a importância da escarificação biológica, nós estamos colocando plantas no sistema. A conexão está exatamente aí. Se eu estou considerando, se vocês acreditam que o diagnóstico da raiz seja pertinente, então é a própria raiz que está sendo utilizada como um eventual escarificador, porque tem dois efeitos que acontecem. Tem um efeito mecânico e tem um efeito biológico. A raiz promove os dois efeitos. Ela tem um efeito mecânico, abertura do que a gente chama dos poros biológicos, que a raiz está fazendo, não é só a raiz que faz, mas a raiz é muito importante nisso. Ela promove uma porosidade biológica, promovido pelo crescimento da raiz. Associado à raiz, eu tenho uma simbiose com toda a microbiologia, em função dos açúcares que a raiz libera para justamente fomentar essa atividade biológica aí,
fazer o sinergismo de liberação e aproveitamento dos nutrientes, que ali a própria atividade biológica favorece a absorção das raízes. Então, isso tudo é uma simbiose. Então, eu começo, associado a tudo isso está a reestruturação, aumento de matéria orgânica, tem hifas de fungo e etc., e todo um contexto que está acontecendo aí, que eu estou reestruturando o solo. É lento, mas eu estou reestruturando o solo de uma forma muito mais interessante, de uma forma muito mais que preserve muito mais a fertilidade, que promova a fertilidade propriamente dita. Então é isso. Um dos escarificadores biológicos são as raízes. Outros escarificadores biológicos existem. A minhoca é o exemplo clássico disso, mas a minhoca só vai aparecer a hora que eu tiver um sistema biologicamente equilibrado que favorece também o surgimento das minhocas, e obviamente que elas também são as engenheiras do solo, elas estão fazendo aquela porosidade maravilhosa também, e não só as minhocas é símbolo, mas todas as lagartas, toda a meso e megafauna que nós temos no solo também promovem porosidade biológica. São os escarificadores biológicos que, sem dúvida, são os melhores. Professor, e vamos num assunto que também é diário no nosso cotidiano agronômico. O binônimo soja-milho. Quais impactos? Nós tivemos 3 perguntas sobre isso. O impacto a curto, médio e longo prazo. É um assunto que tem uma abrangência muito grande, porque entra uma questão econômica muito forte, que foi debatido na palestra, mas também tem uma forma também do próprio impacto no solo e como isso depois pode se transmitir em produtividade. Então, professor, esse binômio soja-milho que nós temos visto no Brasil inteiro. Professor, o que nós podemos falar na estrutura do solo, que isso pode impactar? A sucessão soja-milho foi muito enriquecedora quando ela surgiu. Vamos pensar num contexto sul-sudeste, quando surgiu a possibilidade, na verdade, ela teve mais utilização inicial um pouco mais no Cerrado, etc. Depois foi incorporado pelo sul, pelo sudeste. E foi muito interessante e muito enriquecedor. O que nós tínhamos no contexto sul? Nós tínhamos um binômio e uma sucessão soja-trigo. E estava empobrecendo demais o solo e a estrutura do solo. Estava tendo muito problema. A hora que entrou o milho, nos mostrou um efeito imediato que foi um comportamento radicular do milho e um enriquecimento da microbiologia promovida por uma raiz diferente daquela raiz que nós tínhamos costumeiramente, soja e trigo. Então enriqueceu demais, isso foi uma janela de conhecimento que se mostrou. Falou, nossa, tem uma outra dinâmica acontecendo aqui. Até achávamos, puxa vida, encontramos a rotação ideal. Não é a rotação ideal. Ela foi muito interessante naquele momento, mostrou isso, só que a manutenção dessa sucessão, desse binômio soja, milho, milho-safrinha, também acabou condicionando a atividade biológica, a microbiológica, de uma certa forma, e passou a empobrecer o solo, e ele ficou novamente sujeito à degradação da sua estrutura, faltando o quê? Faltando diversidade biológica no sistema, falta diversidade de planta. Outro efeito que foi muito visível foi a entrada de uma braquiária junto com o milho, que foi a proposta que acabou derivando para a integração lavoura-pecuária, para utilizar a própria braquiária para pastoreio. Foi muito legal como enriqueceu e como ela enriquece toda essa atividade, como ela reestrutura o solo muito rapidamente. São raízes diferentes fazendo papéis diferentes. Por isso a rotação é muito importante. Por isso é preciso fazer rotação. É uma forma de valorizar a estrutura, de aumentar a fertilidade, consequentemente reduzir custo de produção. Isso que é um aspecto importante. A gente reduz custo de produção com essas estratégias de rotação, porque eu enriqueço a fertilidade do solo através do enriquecimento da microbiologia promovido por raízes diferentes. Então é uma coisa que eu estou trabalhando na simbiose que eu tenho nesse meio ambiente que é o solo. É muito importante isso. E é importante fazer rotação de verão também, porque tem sido feito rotação de inverno com mais frequência, mas é importante rotação de verão. Por quê? Porque momentos climáticos diferentes, eu tenho comportamentos biológicos diferentes. Então, uma rotação no verão, eu vou favorecer um enriquecimento de atividade biológica diferente da atividade biológica que eu enriqueço no inverno ou no outono, coisa do tipo. Então, é importante essas rotações. A dificuldade é financeira? A gente precisa achar uma alternativa para isso. Eu preciso tirar uma safra que me é extremamente interessante comercialmente falando, a soja, preciso entrar com uma outra que não é tão interessante, ou pelo menos tão seguro comercialmente,
quanto o milho, ou eventualmente até entrar com alguma que não seja tão comercial, uma rotação de adubo verde no verão, isso seria utópico. Mas por que não pensarmos em estratégias para isso? Como é que a gente poderia encontrar meios para isso? Favorecer financeiramente os agricultores para fazerem isso, para proteger um ambiente que interessa a todos. O solo interessa a absolutamente todo mundo, não é só para os agricultores. Professor, vou fazer um gancho aí, porque eu gostaria de falar agora com o senhor sobre estratégia de diversificação, porque o que nós mais percebemos, assim, quando nós estamos conversando com os produtores, a dificuldade de se fazer rotação, mas a dificuldade econômica, mas o que nós estamos vendo é a disseminação do conceito de diversificação, e o senhor já puxou o efeito da braquiária. Então, nós estamos vendo o milho segundo a safra feito muitas vezes com a braquiária, o pessoal anda disseminando esse conhecimento, e o senhor, mais do que ninguém, poderia comentar isso conosco sobre essa estratégia de diversificação. É uma forma, professor, de mitigar um pouco os danos da sucessão, fazer essa diversificação? Sem dúvida. A diversificação de plantas no sistema é uma estratégia muito importante, ela é, eu diria, praticamente obrigatória se a gente quiser preservar componentes do meio ambiente. Estou falando do solo, estou falando da estrutura do solo, consequentemente vai interferir na água, vai interferir na atmosfera em função de emissão de gases de efeito estufa, que o solo também emite. Se a gente reduzir essa emissão incorporando matéria orgânica no solo, tudo isso é promovido por uma atividade microbiana forte, macro e mesofauna e biológica também, mas micro principalmente. Então, isso tudo são componentes importantes da diversificação de plantas no sistema. O que talvez fosse importante a gente trabalhar genericamente é que as soluções elas têm que ser localizadas. Não adianta eu falar de uma solução que funciona em Londrina para pessoas que não são da região norte do Paraná, etc. As soluções são localizadas. Elas são muito associadas ao clima e ao solo que eu estou trabalhando. Então, soluções adequadas edafoclimaticamente. Isso é uma coisa importante. E como é que a gente sabe dessas soluções? Pô, as regiões nós temos outras instituições trabalhando. Nós temos, por exemplo, no Paraná, trabalhos que são feitos pelo extinto IAPAR, que agora se tornou IDR. Temos a Embrapa Soja, que faz um trabalho excelente no contexto soja para o Brasil inteiro. Então, tem muitas informações. Para outros estados, nós temos outros organismos importantes, outras universidades trabalhando, outras associações de agricultores trabalhando. Fundação MS é uma que me ocorre de pronto, no Mato Grosso do Sul, que tem sugerido coisas bem interessantes em termos de alternativas de diversificação de plantas. E é muito interessante isso. Então, cada região, cada ambiente tem, sim, informações muito boas para serem utilizadas e utilizem isso para justamente favorecer a diversificação. Troquem informações entre vocês, produtores, se a demanda é de um agricultor ou um contexto de agricultor. Entre agricultores é uma coisa muito importante. Alguma coisa que um fez que deu certo, ou até que não deu certo, que é justamente para enriquecendo e trocando essas informações. Foi uma coisa que funcionou muito no plantio direto, no início do sistema plantio direto, essa troca de informação entre atores, né, executores, e que isso evoluiu bastante. E aí, aparentemente, nos acomodamos um pouco e esse contato não tem acontecido muito entre os atores. Eu chamo atores agricultores e assistentes técnicos. Né? É importante retomar isso. Então, tem os ambientes para isso. Agora, com o WhatsApp, tem acontecido com uma frequência muito boa, mas é importante também reconhecer, fazer visitas, conhecer realidades. Isso tudo são estratégias bem interessantes. Nos visitem também, se quiserem, estamos à disposição. E essa troca de informações, professor, que o senhor bem colocou, essa troca de informações e disseminação de conhecimento é o que nós estamos fazendo aqui nesse bate-papo agronômico, de forma bastante simples, para aumentar essa disseminação de conhecimento e troca de informações. E nesse gancho, professor, da diversificação, eu já vou puxar para a integração, porque foram também perguntas sobre integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, e nós já sabemos que o sistema ILP, o ILPF, em solos arenosos, vamos pegar mais perto de nós que o oeste de São Paulo, isso já tem sido uma realidade que tem melhorado muito a condição dos solos arenosos, solos frágeis, mas vem a questão assim, por que esse sistema é tão fantástico para os atributos do solo? E tem uma questão que foi bem bacana, o que acontece quando eu coloco o animal, o gado, nessa integração? E porque nós estamos vendo resultados assim formidáveis no aspecto do manejo do solo, com esse sistema de diversificação, de integração, de realmente
tornar o manejo do solo melhor, professor? É porque é justamente essa lógica da diversificação. Quando eu diversifico espécies vegetais, plantas diferentes no sistema, inclusive espécies arbóreas, eu estou enriquecendo tudo isso. E não só enriquecendo no solo, na microbiologia do solo, que é o que nós estamos enfatizando, mas eu estou enriquecendo na biologia acima do solo também. Então, eu estou propiciando a existência de outros insetos, outras atividades, inimigos naturais que vão diminuir a ocorrência de pragas, de doenças. Então, eu vou reequilibrando o ambiente, isso tudo é muito importante. Quanto maior a diversidade de plantas no sistema, melhor a tendência a esse equilíbrio que eu tenho novamente da cultura, que é o que me interessa, com o meio ambiente. O problema é a monocultura, que eu acabo propiciando que essa cultura seja atacada e privilegiando o surgimento de algumas pragas, algumas espécies que se tornam pragas justamente por isso, por não ter esse equilíbrio. Então, todo enriquecimento de planta é muito bem-vindo. O problema é um pouco de gestão. A gente sabe que gerenciar uma parte com florestais, etc., requer todo uma outra organização do espaço, até insolação, etc., mas são coisas que já têm informações sobre isso, estão disponíveis, é fácil de se esclarecer e obter as melhores soluções. Mas talvez esse não seja nem o âmago aqui da questão, é como isso tudo está agindo. Como isso age, o que ilustra bem isso é justamente a entrada do gado quando nós temos a integração lavoura-pecuária. Então, quando a gente tem integração, cultura de verão com cultura de inverno, soja, milho, e dentro do milho a gente coloca uma gramínea, mais uma gramínea, a gente já vê um efeito importante do sistema radicular e da planta agindo. Quando a gente coloca o gado pastoreando essa gramínea logo após o milho, a gente vê outra dinâmica importante biológica, que é o efeito gado, né, que é justamente essa integração do gado com o sistema, enriquecendo muito a atividade biológica do solo. É uma coisa inacreditável como um gado bem manejado enriquece biologicamente o solo. Por quê? A gente não sabe, eu já comentei isso na palestra, nós temos suspeitas, a gente não sabe exatamente por quê, mas é uma coisa muito interessante que acontece, um pasto bem manejado. O que é pasto bem manejado? Sem sobrepastoreio. Não pode ficar excessivamente o gado na área, porque ele diminui muito a planta, diminui a raiz, então eu começo a morrer, o sistema começa a reduzir e não a crescer. Com o gado bem manejado, deixando planta ainda grande, suficiente para ela se desenvolver e desenvolver sistema radicular, a coisa fecha a simbiose e é muito interessante isso. Então, eu falo do gado porque o gado a gente tem visto, nós temos dados sobre isso, não só nós, da UEL, mas outros grupos de pesquisa. Não temos ainda de outros animais eventualmente pastoreando, que seria interessante a gente ampliar esses estudos. Mas esse mostra claramente a dinâmica que nós temos no sistema, dinâmica biológica e como isso é útil. Professor, e ainda falando sobre o sistema LP e LPF, uma pergunta que foi bastante interessante. Será que esse sistema seria interessante para a produção leiteira, para pequenos produtores de leite, tanto o LP ou o LPF? Porque realmente nós vemos o sistema na pecuária de corte, mas na pecuária leiteira, seria um caminho também, professor? Sem dúvida. Eu lembro bem dessa pergunta, até no contexto de pequenos agricultores, que eu acho que é importante a gente também contextualizar para pequenos agricultores. Tudo isso se aplica, evidentemente, e eu diria até que para pequenas áreas, essa gestão da diversidade é ainda mais fácil. A gente encontra um pouco mais de dificuldade do gestor de grandes áreas, né, adotar a diversificação, porque complexa um pouco toda a sua estrutura, etc. O pequeno ele adota isso com um pouco mais de facilidade, né? O pequeno produtor ele acaba tendo uma capacidade estrutural de se adaptar mais rapidamente a isso, desde que a pessoa tenha um perfil para isso, um perfil inovador, né? Um perfil de um agricultor que tope as propostas que são fora do padrão, do tradicional, etc. A pastagem para gado leiteiro entra nisso. Então, o pastoreio do gado leiteiro em pasto, então gado leiteiro a pasto é uma coisa bem interessante para bem-estar animal, bem interessante manejar esse gado, gerenciar esse gado para que eu não sobrepastoreie, que eu tenha piquetes para fazer isso, e aí eu tenho um efeito direto na melhoria do pasto e eu posso fazer uma integração desse pasto com lavoura, né? Lavouras podem ser para venda externa, como pode ser para produção interna, o milho, por exemplo. Então, eu faço uma rotação combinada
uma rotação até cíclica, dividida em 4, dependendo do tamanho da propriedade ou da disponibilidade que tem de espaço, promovendo, então, essa integração do pasto, melhorando o pasto, melhorando o gado, melhorando a extração de leite e reduzindo o custo de produção, porque eu produzo parte da alimentação do gado na própria propriedade com melhoria da fertilidade. Então, o negócio até parece meio mágico, né? Parece, pô, que solução maluca é essa? Mas é isso, é nós fazermos parte do que funciona, da biologia, do sistema todo, da integração que eu tenho de todos os componentes da fertilidade. Bacana, professor. Nós estamos falando muito de diversificação, de medidas não simplistas, já falamos de diagnóstico, falamos de escarificação, falamos de estratégia de diversificação, a agricultura tem que ser diversificada, é isso que nós estamos percebendo. E, professor, durante essa nossa percepção, nesse bate-papo, fica a pergunta, pela sua experiência, o produtor ainda ele está muito ligado somente à fertilidade química ou ele tem se atentado à fertilidade física e biológica do solo? Essa percepção vem mudando? O que o senhor tem observado, professor? A maioria ainda tem muita ligação com a fertilidade química. Nós tivemos uma escola da química que ela foi muito enfática e foi muito bem sucedida. Acho que quando se aprendeu sobre o comportamento dos nutrientes e dos elementos químicos no solo e nas plantas, enriqueceu bastante a informação agronômica. Só que se ficou muito tempo parado nisso e ainda está assim. Então, é uma premissa que precisa ser ampliada. A gente não podemos nos reter a isso. A maioria ainda tem isso, né? Ainda tem essa conotação, até pela simplicidade disso. Está faltando um nutriente, eu ponho e vai dar tudo certo, né? Achando que isso vai ser a solução. Infelizmente, não é assim, não é tão simples, é um sistema complexo e eu preciso trabalhar com essa complexidade. Então, de fato, se pegarmos a maioria, eu acho que ainda continua preso a essa conotação meramente química, mas tem coisas bem interessantes surgindo por parte dos agricultores, por parte dos técnicos, por parte da pesquisa, e nós temos um belo horizonte se apresentando aí para esse conhecimento agronômico amplo, em que o Brasil é destaque. Eu posso dizer um pouco da experiência que eu tenho em outras escolas no exterior, principalmente na Europa. O Brasil se destaca claramente nessa abordagem mais ampla da agronomia e da ciência agronômica. Então, nós temos uma oportunidade excelente de se posicionar globalmente nisso, que é bom para todo mundo. Professor, já estamos quase aqui no final já. Nós comentamos esse bate-papo, acho que deu para perceber realmente que quando nós falamos de agricultura, o caminho é diversificar realmente, colocar mais plantas no sistema. Eu acho que esse conceito do tripé da produtividade, que vem sendo discutido, biologia, física e química, é o que nós tentamos conversar aqui. Eu acho que é importante que também o senhor falou, professor, e enfatizou muito isso na palestra, um outro tripé, além de física, química e biologia, vamos falar assim, o tripé da raiz, porosidade e água no solo. Por que eu estou fazendo? Porque eu quero fazer um gancho, porque no último livro da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, no tópico sobre solo de fertilidade construída, não é somente a fertilidade química que é tratada. Solos onde tem altas produtividades, tem alta teor de matéria orgânica, tem porosidade, capacidade de água disponível. E com isso você faz todo um sistema girar. Eu estou falando de agregados, estou falando de porosidade, estamos falando de química, física e biologia. Então, professor, eu acho que esse bate-papo abrange e enriquece ainda mais essa discussão que hoje nós tratamos do manejo do solo. Professor, para finalizar, além da sua síntese sobre o assunto, eu gostaria que o senhor discorresse um pouco, nós falamos isso na palestra. Hoje se busca muito superar a produtividade a cada ano, mas pouco tem se falado em rentabilidade. Então, professor, na sua síntese, nesse fechamento desse bate-papo, o que o senhor poderia nos falar, professor? Bom, Moraes, obrigado até pelo comentário do livro. A forma que o livro aborda da Sociedade Brasileira de Ciências dos Solos é exatamente essa, quando ela fala da importância da matéria orgânica, fala da importância da biologia, o que nós estamos sumariamente dizendo aqui, que tudo isso reflete e acontece na estrutura. Então, é um pouco para confirmar tudo isso, como é que a gente valoriza, como é que a gente deve valorizar a estrutura do solo e, obviamente, a fertilidade derivada disso. Se fizermos isso, nós teremos produtividades boas acontecendo todos os anos, independente de aspectos climáticos ruins ou bons. A ideia não é trabalhar com picos de produtividade e depois
baixos de produtividade. A ideia é mantermos isso aqui o mais próximo possível de uma média boa de produtividade, sem muita variação em função dos anos. Se a gente mantiver essa fertilidade, consequentemente eu vou ter rentabilidade promovida por uma produtividade mantida a baixo custo. Eu reduzo o custo operacional, eu preciso reduzir custo de produção, precisamos reduzir custo de produção. Interessa absolutamente todo mundo isso. Eu vou falar agora como cidadão, e me interessa que os agricultores sejam economicamente viáveis, eles precisam ser viáveis, eles precisam se manter na atividade, e nós vimos por quê. Porque nós, apesar de tudo, a atividade agropecuária está funcionando e faz com que muitas coisas funcionem em função disso. Não só para produzir comida, mas para produzir meio ambiente, produzir recursos naturais funcionando. Então, nós precisamos que a atividade agropecuária seja viável. Então, a redução de custo de produção melhora a rentabilidade. E isso é importante para todo mundo, é importante para a sociedade. Queremos isso, queremos uma atividade agropecuária consolidada numa sociedade que reconheça isso e que favoreça isso. Então, a ideia é essa, é mais um componente que a gente tem trazido, existem muitos outros, mas esse é um dos componentes que nos parece ser importante. Desejamos a todos uma boa atividade, qualquer que seja o ramo, e para os agricultores propriamente dito, que tenham boa safra. Tenham sempre boa safra, sucesso a todos, se cuidem e que esse momento passe esse momento da pandemia passe o mais rapidamente possível para a gente poder se encontrar novamente, pessoalmente, que é bem mais gostoso. Né? Perfeito. Professor, eu vou aproveitar o momento aqui, vou mandar alguns abraços, pessoal que participou da palestra e que fez esse bate-papo agronômico acontecer, com várias perguntas, professores Anderson Ronde, Santa Catarina, Ricardo Augusto, da Unopar de Arapongas, o André Sampaio, aqui de Londrina, e os engenheiros agrônomos, o Ivan dos Santos, Humberto Boco, Elston Kraft, João Ross, Edivan Posamai e Fabiano Junqueira, pessoas que nos responderam ali no chat do YouTube, às vezes mesmo pelo WhatsApp. Então, agradecer a todas essas pessoas. Professor, eu também vou, antes do senhor mandar um abraço, algum agradecer, eu vou passar a palavra para o senhor para depois fazer o nosso fechamento. Professor, bom, acho que a ideia mais é o seguinte, se houver ainda outros questionamentos, outras dúvidas, outras sugestões, para quem quiser olhar as palestras do SACA, inclusive, né, as outras 3 palestras também, fiquem à vontade, manifestem-se lá no chat e a gente vai olhar isso com frequência e, se for necessário, fazemos outra desse bate-papo, que é um prazer para nós, uma forma de nos tornarmos úteis. Então, tudo de bom para vocês, muito obrigado novamente. Professor, obrigado pela sua participação. Vou aproveitar, pessoal que tiver mais dúvidas, deixe nos comentários ali do vídeo, nós vamos estar vendo e futuramente está tendo mais o segundo ciclo de palestra, já está em construção, estamos falando também sobre esses bate-papos agronômicos pós-palestra, então fiquem ligados. Professor, muito obrigado, nós vamos finalizando por aqui. Grande abraço, professor. Pessoal, nós estamos finalizando aqui. Gostaria de agradecer a todos vocês aí que estiveram conosco nesse bate-papo agronômico. E qual que é o nossa maior mensagem? A melhor tomada de decisão se começa investindo em conhecimento, então é uma disseminação de conhecimento, troca de informações. Continuem ligados aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais. E o que muito foi conversado hoje é uma frase de Albert Einstein. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente, esperar resultados diferentes. Vamos tomar decisão aliadas em conhecimento e vamos mudar um pouco esse nosso dia a dia. Esse foi o nosso bate-papo agronômico sobre a palestra do professor Ricardo Reis. Agradecendo também, pessoal, as empresas que acreditam na disseminação do conhecimento para uma melhor tomada de decisão. A Bayer, a Corteva, Brasmax, Domaro, Ubifol, Balagro, Agrosset, Superbac, Adamar, Agrocem, Integrada, Sementeste, Sacap, AG Agricultura Inteligente, FD Inc. e Agricitrus. Inscreva-se nos nossos canais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Lá tem conteúdos exclusivos sobre agricultura. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Boa safra a todos. Até mais. Tchau, tchau.